Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou começar um novo ciclo, tá? Eu vou começar a gravar videoaula para vocês, para variar um pouquinho, né? Já que a gente tá chegando aí no meio do ano, né? Para dar aquele up, para dar aquela animada. Então, eu vou explicar a matéria toda por aqui e depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem ainda em aula. Aí vocês me enviem, tá? No privado até o final da aula. A galera que tiver com problema de internet, o vídeo tá travando e algo desse tipo, avisa, tá? Pra mim no privado que a gente vê o que a gente faz, tá bom? Então, é, primeira coisa, o assunto é desigualdade social, né? Desigualdade social é um assunto, assim, bastante comum do nosso dia a dia, principalmente agora nessa época de quarentena, de pandemia, porque as pessoas, né, que mais estão sofrendo em relação, né, de estar exposto ao vírus são aquelas pessoas que são desprivilegiadas socialmente. Mas antes da gente falar um pouco desse assunto, a gente tem que marcar um pouco o tempo histórico, né, que a gente está falando e como que o mundo ele está funcionando. Primeiro, eu vou falar especificamente sobre o capitalismo, tá? O capitalismo nem sempre foi o poder político, econômico, social dominante, tá? Isso vem acontecendo desde os últimos séculos, vou entrar em mais detalhes nisso, tá bom? E já existiram outros modelos, como por exemplo o feudalismo, né, que foi anterior, né, ao capitalismo, existe o socialismo, enfim. E quando a gente fala sobre desigualdade social, claro que sempre existiu a desigualdade social, né? As classes sociais, seja nas estruturas de sociedade que foram, sempre tiveram, né, as suas estratificações, ou seja, sempre teve uma, uma parcela, né, da população, geralmente muito pequena, que era detentora ali dos poderes, né, do comércio, da economia, e uma outra parcela da população, né, que sempre foram os pobres. Então, a pobreza, ela funciona, né, dentro de uma proporção inversamente à riqueza, né? Então, para existir pessoas ricas, obrigatoriamente tem que existir pessoas pobres, né? Por quê? Porque quando a gente fala de riqueza e pobreza, a gente está falando nada mais além do que a concentração de riqueza na mãos de poucos, né? E a destituição dessa riqueza na mão de muitos. Mas enfim, mas voltando sobre a questão aí que a gente está vivenciando de pandemia, de coronavírus e por aí vai. Então, as pessoas mais pobres, elas acabam sendo, né, as pessoas mais expostas, né, ao vírus. Então, existe um grupo da sociedade que está fazendo home office, ou seja, que está trabalhando em casa, mas existe um outro grupo que não tem jeito, tem que se expor, tem que ir na rua, né, tem que trabalhar, porque senão, né, a pessoa ela não consegue, de uma certa forma, sobreviver, né? Então, isso está diretamente relacionado com a questão da desigualdade social. Mas vamos então. Se eu estiver olhando para baixo, é porque eu tô com um roteiro de aula, tá? Então, volta e meia, eu olho para baixo para dar uma guiada pelo roteiro, ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o capitalismo. O que é o capitalismo? É um sistema econômico que ele é regulado pelo mercado e fundamentado na propriedade privada. Ou seja, é um sistema que ele gira em torno da acumulação de riquezas e das grandes empresas, das grandes corporações, das grandes indústrias. O principal objetivo, né, é a exploração de recursos e também de força de trabalho, ou seja, ter trabalhadores, né, para que façam a economia girar. Então, esse sistema, né, capitalista, ele não surgiu de uma hora para outra, né? Então, a gente tem que voltar um pouco atrás, quando a gente fala, por exemplo, das revoluções industriais. Então,
Quando a gente fala de revolução, a gente está falando de uma nova forma de produção. Antes da gente ter, né, a mecanização da indústria, né, que hoje a gente vê que tudo é muito automatizado, né, as coisas são feitas de forma muito rápida. Antigamente a gente tinha o quê? As coisas feitas, né, em máquinas, só que com a força, né, a mão de obra humana, ou então ali usando a força, né, da atração animal. Então, por exemplo, antigamente, né, o que bombava, né, colocando assim, num termo assim, bastante, né, do dia de hoje, né, era a indústria têxtil, né, de tecido. Então, era muito comum, né, o tecido, na verdade, ele é feito através, né, ali do tear, né, que se coloca vários fios, né, geralmente de algodão, e você começa meio que a trançar esses fios, só que essas tranças elas acabam sendo, né, muito microscópicas. Então o tecido, né, é como se fosse ali várias, né, linhas elas sendo entrelaçadas. Não é à toa que quando a galera vai desfiar jeans, né, você começa a perceber, né? Quando você corta ali o jeans, ele fica cheio de linhas. Por quê? Porque o tecido, ele é um entremeado de várias linhas, tá bom? Então, assim, então a gente passou por 3 revoluções, né? Uma ali no século XVIII, a segunda no século XIX e a terceira no século XX, tá? E o que a gente vai ter de diferente nessas 3 revoluções? Primeiro, o principal combustível, né? Então, na primeira revolução industrial, a gente vai ter o uso do carvão, né? Que é a queima de um combustível para fazer rodar as máquinas. Na segunda, a gente vai ter a criação praticamente da eletricidade, então isso já vai mudar muita coisa, além do uso do petróleo. Então, o petróleo é praticamente o principal combustível que a gente tem no mundo, né? Para grandes empresas, para grandes máquinas, né? É um combustível assim mais forte que a gente tem. E na terceira revolução industrial vai ser essa revolução que a gente tem tecnológica hoje em dia, que se tem muito conhecimento de informática e que se cria, né, diversos aparelhos, diversos dispositivos, como por exemplo, né, aqui o celular, o Wi-Fi, a internet 3G, 4G, 5G e por aí vai, tá? Então, tudo isso, né, acaba sendo criado como uma forma de evoluir ou acelerar o processo de produção capitalista. Tranquilo? Então, dentro dessas revoluções industriais, a gente vai ter 3 fases do capitalismo: a fase industrial, a fase financeira e a fase técnico-científico-informacional. Vamos lá, a fase industrial é essa fase da primeira revolução industrial, né? Que o comércio ele deixa de ser predominante e começa a ter ali a indústria como o principal, né, fonte ali de economia de um determinado país, como por exemplo a Inglaterra. A fase financeira é a partir do momento que a gente vai ter ali a criação dos bancos, dos cartões de crédito, das bolsas de valores, né? Onde o dinheiro, de uma certa forma, ele vai começar a deixar de ser materializado, né? E vai começar a ter as transações bancárias, né? E as ações das empresas, tudo isso. E a fase técnica, científica e informacional, técnica vem da ideia mesmo, né, da tecnologia científica, porque tem estudos por trás, e informacional vem da palavra informação, que é esse mundo conectado, esse mundo que a gente tem praticamente informatizado. Beleza? Deu para entender? Então, só que o fato da gente ter essas evoluções não significa que vai chegar para todo mundo de uma forma instantânea, que vai beneficiar todos os países.
como eu acabei de dizer no início da aula, quando a gente tem a riqueza, por outro lado, a gente também tem a pobreza. E daí a gente vai ter a criação, né, do Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Foi uma estatística, né, baseada em pesquisas realizadas, né, que considera 3 fatores. Né? Primeiro, o grau de escolaridade, né, o quanto que a população, né, de um país é escolarizada. O segundo, a expectativa de vida, ou seja, a qualidade de vida mesmo das pessoas, porque num lugar que a gente vê, né, uma infraestrutura, por exemplo, que tenha médico, que tenha hospital, que tenha escola, que tenha infraestrutura urbana, saneamento básico, tudo isso contribui, né, para que as populações elas tenham uma medicina avançada, e tendo uma medicina avançada com acesso à saúde, com acesso a vacinas, a tratamentos, a remédios, tudo isso faz com que as pessoas dessa população alcancem, né, idades cada vez maiores. Então, tem populações que a média de vida é 80 anos, 90 anos, tem outras que a média de vida é 30, 40 anos, tá? Então, quando a gente fala de expectativa de vida, tá falando nesse sentido. E tem a renda per capita. O que é isso? É como se pegasse todas as riquezas produzidas, né, em um determinado país e você distribuísse, né, pelo número da população, e ali você teria mais ou menos uma média de quanto cada um produziria ou quanto cada um deveria, entre aspas, ganhar. Na prática, não é isso que acontece, mas é só para ter uma ideia de quanto que uma população ela consegue produzir. Então, nessa classificação, né, considerando esses 3 fatores, a gente vai ter os países desenvolvidos, os subdesenvolvidos e os países emergentes. Lembrando que, quando a gente fala sobre desigualdade entre os países, a gente tem que entender uma questão histórica, né? Então, o que acontece? Na época da colonização, a gente tinha os países europeus que chegavam nas colônias, né? Praticamente as colônias foram a América, a África, tá? E a Ásia. E dentro desse processo de colonização, a gente teve populações que foram escravizadas, a gente teve recursos, né, naturais que foram retirados. Então, assim, tudo isso, né, contribuiu para o enriquecimento das metrópoles europeias e depois, né, estadunidenses também, mesmo com a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um pouco essa visão imperialista, né? E a gente vai ter os países que vão ficar desfavorecidos, né? E os países que vão se favorecer. Então, mesmo depois com a independência de diversos países, a gente vai acabar tendo essa discrepância, né? Essa diferença de desigualdade mundial, tá? É por esse motivo que todo mundo costuma dizer, porque a África é pobre e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a África foi o continente, um dos continentes que mais foram saqueados, escravizados, desprivilegiados. Então, existe essa relação, né, essa dívida histórica que vai interferir diretamente, né, na configuração que temos hoje de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá bom? Então, os países desenvolvidos são aqueles países que têm parques industriais, alta tecnologia, que têm uma exportação com alto valor agregado, né, que tem uma qualificação das pessoas, que investem em educação, tudo isso. Os países subdesenvolvidos, sub é um prefixo que significa abaixo, né? São aqueles que historicamente foram condicionados, né, dentro dessa questão de exploração, que eles não conseguiram, né, competir, que eles não conseguiram se desenvolver, né, por essas razões, e que acabou tendo aí como uma questão histórica
uma extrema desigualdade social, problemas sociais, problemas econômicos, dívidas externas, e enfim. Os países emergentes são aqueles países subdesenvolvidos, mas que de uma certa forma estão migrando para o desenvolvimento, tá? E a esses países a gente tem uma sigla que fica mais fácil de lembrar, que é BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ah, por que o S não é o A? Porque é uma sigla em inglês, tá? Então, África do Sul, em inglês, o Sul vem antes da África, tá? Então, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, o que esses países eles têm, assim, como características, né? Eles estão com um crescimento econômico, tem um mercado consumidor, uma população bem grande, né? E, além disso, eles têm algumas estratégias, como abundância de recursos, né? Por exemplo, o Brasil, né? Ele tem uma extensão territorial muito grande, né? Então tem uma população muito grande e tem também recursos naturais em bastante abundância, que isso de uma certa forma, né, favorece a grande economia. Tranquilo? Tá dando para entender, gente? De modo geral? Tá bom. E dentro, né, desse tema de desigualdade social, a gente vai ter o que a gente chama de indicadores socioeconômicos, né? Existem praticamente seis indicadores socioeconômicos. O primeiro é o PIB, Produto Interno Bruto, que, como eu já havia comentado, é a riqueza, né, produzida em um país. Ou seja, e essa riqueza a gente vai considerar tanto a produção, né, uma coisa que está sendo produzida, por exemplo, numa fábrica, quanto o consumo, ou seja, quanto que o mercado consumidor, né, as pessoas elas estão comprando e as pessoas elas estão vendendo. A taxa de desemprego também é uma outra coisa, né? Então, desemprego a gente considera as pessoas sem renda, né? Porque se existem desempregos, pessoas que não estão trabalhando, isso também vai interferir no mercado consumidor, né? Então, tudo isso são formas da gente mensurar o índice de desigualdade social. A renda per capita, que é a distribuição da renda pelo número de pessoas. E o índice de Gini, tá? Que ele vai medir exatamente a quantidade de pessoas que estão sendo favorecidas e desfavorecidas economicamente, tá? Então, ele vai diretamente relacionar a desigualdade social. O índice de desenvolvimento humano, que foi criado pela ONU na década de 90, que vai considerar a renda, a expectativa de vida e o acesso à educação e a oferta de serviços públicos, ou seja, um país onde se tem um bom sistema de saúde, um bom sistema de educação públicos, né? Saneamento básico, todo esse aparato, isso faz com que a população ela tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, por exemplo, o grande segredo de alguns países europeus, né, que são considerados muito desenvolvidos, é porque eles têm um grande investimento na oferta de serviços públicos, né? Então, a água do Estado, a luz do Estado, as redes de transporte do Estado. Então, as pessoas elas pagam os seus impostos, né? E tem todos esse aparato, esses benefícios do Estado, tá? Então, você tendo um PIB alto, uma taxa de desemprego baixa, uma renda per capita alta, um índice de Gini, né? Praticamente baixo, né? As desigualdades sociais, né? Bem reduzidas, um IDH alto e uma oferta de serviços públicos elevada, tudo isso faz com que um país ele se torne desenvolvido e se tenha ali, né, um IDH favorável. Como é que está a realidade brasileira? Infelizmente, a realidade brasileira ela vem decaindo, né?
Então, assim, historicamente, né, a gente sempre foi um país desenvolvido, porque foi um país colonizado. A gente chegou a se tornar um país emergente, mas existe uma série de diversos detalhes as quais os nossos índices eles têm reduzido, principalmente agora nessa época de pandemia, que tem afetado não só o Brasil, mas afeta praticamente todos os países do mundo, tá bom? Então, gente, essa foi a aula. Para a semana que vem, fazer os exercícios do livro 4, tá? E para agora, eu vou deixar para vocês algumas perguntas para vocês responderem no caderno de vocês e enviarem no privado para mim até o final, tá bom? Então, a primeira delas é vocês explicarem o que é o capitalismo, tá? Pode consultar livro, pode consultar a internet, tá? A segunda é falar sobre as fases do capitalismo, tá? Sobre a fase industrial, financeira e técnico-científica, informacional. A terceira é falar sobre as 3 revoluções industriais. Não precisa entrar em muitos detalhes, tá? É só vocês saberem mais ou menos as diferenças, tá? E mais uma. A questão do países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países emergentes. E, por último, falar sobre os indicadores sociais. Sobre esses indicadores sociais, como são 6, não vou pedir para vocês colocarem os 6 não, tá? Vou deixar vocês escolherem, tá? Então, tem PIB, taxa de desemprego, renda per capita, índice de Gini, IDH e oferta de serviços públicos, tá bom? É isso e um beijo.